Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a pastora Andréa Santos, saudações de paz a todos. Então, eu venho aqui nesta tarde falar um pouco do propósito desse canal para vocês nesse primeiro vídeo. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de estar fazendo uma oração com você nesta tarde. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te bendizer, Senhor, por esta oportunidade, Senhor da glória, que o Senhor me concede através das redes sociais, de poder alcançar o meu irmão, de poder alcançar a minha irmã, de poder alcançar este jovem, esta mulher, este homem, a este casal, a esta família, que de repentemente, Senhor, se encontra passando por um momento difícil em sua vida e não sabe que decisão tomar, não sabe que caminho seguir, não sabe o que fazer, Senhor da glória. E o inimigo nesse exato momento, Senhor, sendo mau e perverso da maneira que é, ele se aproveita da vulnerabilidade, Senhor, do ser humano e vem, Senhor, com a sua artimanha, tentando colocar nas mentes e nos corações que o único, Senhor, Pai querido, Pai celestial, objetivo, Pai querido, que essas pessoas devem ter é de tirar as suas próprias vidas, porque elas não têm mais uma saída, porque elas não têm mais uma oportunidade de mudança. Mas eu estou aqui, Senhor, nessa tarde, como canal do Senhor, para dizer para essas pessoas que há esperança em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, essa tarde, como havíamos dito lá no Instagram, né, que nós estaríamos com um canal no YouTube, e esse canal ele tem por nome SOS Não Desista de Viver. De repente você pode se perguntar, mas pastora, com que propósito a senhora quis fazer este canal, com que propósito a senhora quis fazer algo do tipo? Por quê, queridos? Eu vou explicar para você. Só entende de dor aquele que já foi ferido. Só entende de perdas aquele que já perdeu. Então eu posso falar para você com propriedade do que eu estou falando e do que eu irei falar no decorrer das nossas conversas, dos nossos vídeos aqui através desse canal. Eu passei por algo muito difícil na minha vida. Eu vou contar um pequeno testemunho rapidinho de algo que eu passei na minha vida que me levou a uma depressão muito profunda, que foi a perda do meu filho de 16 anos em 2013. Eu estava afastada da presença do Senhor e no ano de 2013, precisamente no mês de maio, que é o mês do meu aniversário, o mês do aniversário da minha mãe, também o mês das mães, né? Foi um mês também cuja qual nós enfrentamos, possamos dizer assim, o momento mais difícil das nossas vidas. E o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha um filho de 16 anos e a gente sabe que todo jovem, todo adolescente, quando ele começa a adquirir uma certa idade, ele começa a achar que ele já pode fazer o que ele quer ou o que ele acha que é certo. E um certo dia meu filho ele pegou um skate, eu não estava em casa, ele saiu, e quando eu estava voltando desse determinado lugar para onde eu fui, eu estava com a minha filha, a Esther, e eu fui parada pela minha cunhada na metade do caminho, e ela disse assim: olha, você sabe o que aconteceu com o teu filho? Eu disse: não. Ela disse: seu filho acabou de ser atropelado. E ali naquele momento, como todos nós, a gente está acostumado a ver, às vezes, as coisas acontecerem na casa do vizinho, a gente está acostumado a ver acontecer a 2 quarteirões de nossas casas, ou até mesmo com alguém de outra cidade, ou até mesmo com alguém que a gente conhece, e a gente espera que essas coisas aconteçam ou ocorram com qualquer um. Mas nós mesmos nunca estamos preparados para viver algo parecido. E o que aconteceu comigo foi isso. Quando ela me deu a notícia, naquele momento eu tive essa reação, esse tipo de reação. Eu pensei para mim, provavelmente isso deve ter sido algo não tão grave. De repente ele quebrou um braço, ou quebrou uma perna, ou teve algumas escoriações pelo corpo, e logo meu filho vai estar em casa. Eu peguei a moto,
Vim em casa, deixei minha filha, troquei de roupa, fui para o Hospital Ferreira Machado, que foi o hospital a qual me indicaram que ele havia sido levado. E ao chegar lá, eu fui numa velocidade muito grande, e ao chegar lá, a ambulância ainda não havia, né, do Corpo de Bombeiro ainda não havia chegado. Então eu retornei para pegar a moto para voltar para procurar. Quando eu cheguei na moto para retornar para procurar, o Corpo de Bombeiro veio com a sirene tocando, e naquele momento algo falou muito forte no meu coração, que era o meu filho que estava ali dentro. Eu voltei, subi a rampa do hospital e fiquei parada, observando, esperando que as portas daquela ambulância viessem a abrir. Quando se abriu, realmente era o meu filho que estava ali dentro. Ele já estava no balão de oxigênio, desacordado, e ali eu fiquei um pouco sem a reação. Eu comecei a fazer algumas perguntas e acabei dizendo que eu era mãe do menino, e eles pediram que eu viesse entrar e fazer lá a ficha, né? E enquanto eu fazia a ficha, eles movimentavam-se com ele de um lugar para o outro na maca, e eles acordavam todo o tempo. Enfim, resumindo, né? Eles internaram ele e eu fiquei ali sem saber o que fazer. Liguei para alguns parentes, a minha irmã que morava um pouco perto foi para me auxiliar, mas naquele dia a gente não tinha mais o que fazer. Então nós tivemos que retornar para casa e aguardar, né, o que fosse resolvido ou decidido pelos médicos. E no passar dos dias, todos os dias tinha visita, todos os dias eu ia visitá-lo, e ele teve que ser induzido a um coma porque ele teve um traumatismo, um trauma no crânio, e além do trauma no crânio, ele também teve uma lesão cerebral. E foram 7 dias de muita luta, de muita tribulação, foram 7 dias de muita dor, de muito sofrimento, de muito desespero, porque você vê uma pessoa que você ama ali, que viveu a metade da vida com você, uma pessoa que cuidava de você, que você cuidava dela. Nós passamos por muitos momentos difíceis juntos, para agora simplesmente o carro vir e tomar a vida do meu filho. Durante 7 dias ele ficou em coma, entubado, e no 7º dia, ao chegar no meu trabalho, o meu telefone tocou, eu recebi uma ligação, era assistente social, e ela me disse o seguinte, que eu precisava comparecer no hospital com todos os meus documentos, mas também não me deu detalhes, e logo eu pensei para mim, meu filho morreu. E eu fui ao hospital, e naquele momento ele realmente havia tido morte cerebral, mas eles queriam que eu assinasse um papel para que viesse doar os órgãos dele, mas eu estava com a minha mente muito atordoada, estava com os meus sentimentos bem embaralhados, e ali eu não tive condições de pensar em algo do tipo, então eu simplesmente disse que não, né, e rejeitei ali o que eles me propuseram. E então ela disse, olha, você retorna para casa e amanhã nós entramos em contato com vocês. E eu logo entendi que eles iriam desligar os aparelhos, né, porque ali não teria mais como eles esperarem, porque ele já tinha tido morte cerebral. E quando foi no dia seguinte, eu recebi a ligação dizendo que o meu filho, né, tinha vindo a óbito. Na verdade, eles tinham desligado os aparelhos, e foi um desespero muito grande, foi uma dor muito grande. Foi muito difícil mesmo. Durante praticamente 4 anos da minha vida, eu não vivi. Eu vegetei, eu vivia dependente de medicações, de drogas, de bebida alcoólica, porque eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu não tomava cartelas de remédio, eu tomava caixas. Eu não morri porque o próprio Deus não me permitiu morrer. Eu comprava sem receita as caixas de Rivotril na época. Hoje nós temos o genérico, que é o clonazepam, né? Mas na época era o original, o Rivotril. Eu tomava as caixas do Rivotril e eu saía pelas ruas, eu me drogava, eu usava cocaína, eu
fazia uso de bebidas alcoólicas, fazia aquela misturada toda para ver se eu conseguia morrer, porque eu não suportava sentir aquela dor, eu não suportava sentir mais aquela saudade, aquela falta que ele me fazia, e a culpa que eu sentia por ter perdido meu filho, eu sentia como se eu fosse culpada, e foram vários anos de várias tentativas de tirar a minha própria vida sem êxito. Por quê? Por quê? Você pode se perguntar, por quê, pastora Andréia? Porque lá no céu existe um Deus que ele olhou para mim e disse assim: eu vou fazer de você testemunho vivo para outras pessoas que passarão pelo mesmo processo ou por processos parecidos, e você vai falar que você venceu, e essas pessoas também têm a capacidade de vencer. Então, eu quero dizer para você o seguinte: foram 4 anos, quase 5, de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento. A fase, então, de me desprender das medicações foram as mais difíceis, porque eu trocava a noite pelo dia, eu não dormia e eu sentia vontade de bater com a cabeça na parede, porque eu via o dia clarear e eu não conseguia dormir. Então, além de suportar a dor da perda, eu também tinha que lidar com essa situação de não conseguir dormir, que a gente sabe que é uma coisa que mexe muito com nossos nervos, com o nosso emocional, mexe com toda a nossa vida, com toda a nossa estrutura. E sendo assim, um belo dia eu decidi retornar para a presença do Senhor. Eu decidi entregar a minha vida para Cristo e decidi fazer da minha vida um instrumento. Eu decidi permitir que Deus fizesse da minha vida um instrumento para ajudar pessoas. E desde então eu estou aqui. Por onde eu passo, por onde Deus nos tem levado, Deus nos usa para pessoas com depressão, para pessoas, que pensam em se suicidar, e ali a gente, na direção do Senhor, a gente dá uma palavra, a gente dá um abraço, a gente expressa um gesto de amor, um gesto de carinho, e a gente consegue quebrar esse mal. Então eu quero dizer para você, a depressão, ela mata sim, mas ela só vai te matar se você permitir. Você pode mais. Quem decide o final dessa história é você, não é Deus, não é o diabo. Quem decide o final dessa história é você, não é a depressão, não é a solidão, não é a falta do teu companheiro, não é a falta do teu filho. Quem decide o final dessa história é você. Quem sabe eu estou falando agora para alguém que perdeu um filho, quem sabe eu estou falando agora para alguém que perdeu um marido, ou que teve o teu casamento destruído, ou que perdeu a tua mãe, ou que perdeu o teu pai, e olha para a tua vida e acha que não tem mais esperança, acha que não tem mais perspectiva, que você não pode mais viver uma vida e ser feliz. Eu quero dizer para você que você pode sim viver uma vida normal e ser feliz. Eu quero dizer para você que você pode sim ser curado dessa depressão e curar pessoas também, porque o amor de Deus faz isso. Porque o amor ao próximo faz isso. E nós vamos estar aqui colocando vídeos de incentivo para a sua vida, colocando vídeos, trazendo palavras de Deus ao seu coração, cantando louvores ao Senhor, para que você possa entender que você é muito especial para Deus, que a sua vida não termina quando o suicídio bate na tua porta e diz: olha, acabou, é o fim, não tem mais jeito, desiste de tudo. Não, a sua vida termina quando você decide que ela termina. Aí sim ela termina, mas você não pode desistir. Você não pode parar. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que precisam ouvir a tua voz. Tem pessoas que se alegram quando veem você. Então você não pode parar, você não pode desistir. E eu estou aqui nessa tarde para dizer para você: eu venci a depressão e você também vai vencer, em nome de Jesus. Que o amor de Deus invada a tua vida neste exato momento. Que a graça do Espírito Santo do Senhor possa possuir a tua